porque afinal de contas, o que nós vamos conversar agora é um assunto muito sério. Você sabe o que é Mpox? O que significa? E quais são as precauções e cuidados? Pois bem, eu quero já chamar o doutor Leonardo para estar conosco. Leonardo Felipe, é Ruffin ou Ruffin que a gente fala, doutor? Ruffin. Ruffin. É. O senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês também. E eu gostaria muito que o senhor já começasse a nos explicar sobre essa doença, que o pessoal está em alerta, e o Ministério da Saúde, enfim, e tantos alertas a respeito do Mpox. O que é o Mpox? Essa é uma doença viral, né? Ela tem aí como agente um vírus, né? Não é uma bactéria, algumas pessoas às vezes confundem, é um micro-organismo, né? Que ele é transmitido aí muitas vezes de pessoa a pessoa, né? Ou de pessoas com os animais também. E muito pelo contato direto com as lesões que a gente vai ver, né? É uma doença aí que pode cursar aí com alguns sintomas, né? Como febre, dor de cabeça, mas a grande característica dela são as manchas, né? Que a gente vê, e as bolinhas, as vesículas, né? Que a gente chama de vesículas, né? São essas bolinhas com conteúdo aí mais aquoso, que aparecem na pele ou nas lesões de transmissão. Eu dei uma olhadinha na internet e vi que o mapa destas contaminações estão fortemente marcados no estado, aqui na região sudeste, principalmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. E o senhor disse agora que essa contaminação vai se dar por conta dessas vesículas. Aquele líquido que o senhor disse agora que escorre, esse seria o fator contaminante? Exato. Esse líquido, ele contém uma carga importante de vírus, né, que é o agente que vai causar a doença, né? Importante lembrar que esse vírus é um pouco parecido com o vírus que a gente tinha lá na varíola, né? Acho que poucos de nós aqui vimos, né, a varíola, né? A gente tem notícias em filmes, em séries, em TV, né? Que é uma doença com bastante vesículas, muitas bolhas pelo corpo todo, né? Uma doença muito grave, né? Que uma série de surtos e epidemias aí que são, né, históricas na humanidade. Esse é um vírus um pouquinho parecido, e ele é transmitido por macacos, né? E aí veio esse nome, né? Esse M é de monkey, né? De macaco, né? Essas vesículas, elas carregam bastante quantidade de vírus. E é esse vírus que pode ser inoculado através do contato, tanto direto, né, de pessoa com pessoa, quanto de algumas superfícies, né, coisas contaminadas, como alguns artigos de uso pessoal, uma caneta, uma roupa, né, que porventura aí teve contato com o conteúdo dessa vesícula e que passou de uma pessoa para outra. Essa vesícula que a gente vê, essa bolinha, muitas vezes ela acaba se rompendo, né? E faz uma crosta, né? Como se fosse uma cicatriz mesmo, né? Esse momento eu ainda tenho um pouquinho de transmissão. Mesmo então, com essa crosta que poderia estar, no caso, cicatrizando ou secando, ela ainda transmite? A crosta, ela marca o fim da transmissão. Ah, tá. Mas enquanto eu ainda tenho lesão, eu ainda posso transmitir. Então a gente vai entender que não há transmissão quando eu não tiver mais lesões ativas, né? Quando a gente não tiver mais lesões, quando todas as lesões estiverem bem ressecadas. É importante lembrar que às vezes, como a gente está vendo nessas imagens, né? A gente tem muitas vezes várias lesões e muitas vezes elas estão em estágios evolutivos diferentes, né? Como a gente pode ver ali naquela primeira foto, vê que a gente tem uma vesícula ali, uma bolha, né, que já tem uma crostinha ali no meio, é bem característico da monkeypox isso. E também quando a gente olha para a varíola, né, é uma bolha mais dura, diferente da bolha da herpes, né, que a gente costuma sempre romper ela com facilidade. Essa é uma bolha muito dura. E aí o centro dela começa a ficar mais afundadinho, né, e aí aparece uma crosta
mais escurinha assim que ela começa a ressecar. Mas veja que a gente tem vários momentos diferentes da lesão. Algumas que só estão as bolhas, outras estão as crostas. A gente vai entender que não há transmissão quando não houver mais bolhas e todas as lesões tiverem já ultrapassado a fase de crosta, quer dizer, ela já tiver completamente secado. Às vezes ainda fica uma cicatrizinha, né? Isso não marca a transmissão, mas o momento posterior à crosta mostra que a gente não está tá num período que a gente não tem mais transmissão. Aquela primeira foto, um rosto, acredito que masculino, onde pegou lábios, toda a parte da bochecha, aqui abaixo do nariz, imagino que tenha pego o rosto todo. Aquela primeira foto à esquerda, no alto, ela é a mpox ou é um exemplo da varíola? Olha, a gente olhando pela distribuição, pela disseminação, a gente pensa mais em varíola, né? É uma foto antiga, né? Mas a lesão é muito parecida. É uma lesão que a gente ela pode ser uma demonstração da mpox, sem sombra de dúvida, né? Entendi. A varíola tem essa característica de ser uma doença mais disseminada, mas a monkeypox, o tipo de lesão é muito parecida. É difícil a gente distinguir no olhar, né? Mas o que a gente vê mais da monkeypox são lesões não tão disseminadas. Geralmente ela comete uma região, a mão, o genital, uma região da face, né? Ela não, diferente da varíola, que geralmente assim, uma virose que a gente fala que é mais sistêmica, né? As lesões elas se espalham mais pelo corpo. Nesse caso da monkeypox, ela fica mais nessa rosto e mãos. Principalmente em rosto e mãos, né? Não por o vírus gostar mais dessa região, né? Como a gente vê, por exemplo, na catapora, né? Catapora é uma doença que tem vesículas, né? E o vírus gosta muito do couro cabeludo, né? Dessas regiões mais centrais do corpo, menos das extremidades, né? Como mão e pé, né? A monkeypox, como a transmissão está muito associada com um contato direto, né? Então é mais fácil a gente pegar através de mão para mão, né? Ou eventualmente em relações sexuais, né? Através dos genitais. Então são as regiões onde a gente vê a doença se apresentar mais. Não porque o vírus gosta daquela região, mas porque são regiões onde eu tenho um contato mais intenso, né? E por ser uma doença viral, com certeza tem um prazo, tem um tempo que ela vai atuar no nosso organismo. A nossa defesa consegue, em quanto tempo, nos ajudar? É necessário medicamentos, um tratamento, um acompanhamento, isolamento? O que é necessário para cuidar dessa doença? Muito bem lembrado, isso é algo muito importante, né? Ela é uma doença viral, na imensa maioria das pessoas, ela vai ser uma doença autolimitada, que ela vai ter tempo para começar e para acabar. A gente se preocupa muito com o que as lesões acarretam, né? No sentido de muita dor, dessas bolinhas poderem se infectarem por uma bactéria, e aí eu tenho uma infecção bacteriana sobreposta. Mas basicamente o que a gente faz é o contato, é o cuidado ali local com as feridas, né? É muito importante a hidratação e proteção dessas lesões para que elas não se agravem. E o suporte básico, né, de vida, né? Então, a pessoa tem um tempo ali de descanso, né? Tem um horário para dormir, se alimentar bem, né? Porque o sistema imune dela consiga a correção aí de todo o processo de adoecimento. Algumas pessoas que são aí mais frágeis, né? Então, pessoas que têm problemas mais graves, viu, de imunidade, não qualquer tipo de diminuição da imunidade, né? Então, alguém que tem uma doença que diminui muito a imunidade, que precisa de um remédio que diminua muito a imunidade, né? Essa pessoa tem mais chance de ter situações mais graves e a doença evoluir para acometimento pulmonar, meningites e outras situações do tipo. Mas nós vamos continuar o nosso bate-papo, doutor. É muito importante, inclusive, esse seu esclarecimento no próximo bloco. Então, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e voltamos com o senhor. Até já. Com o médico infectologista pela Unicamp, doutor Leonardo Ruffin. E ele é pós-graduado em saúde coletiva, com ênfase em
epidemiologia. Opa, enrosquei aqui. Aprimoramento profissional, imunizações, medicina dos viajantes do Centro de Imunobiológicos Especiais e Ambulatório de Medicina dos Viajantes do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que é a USP. Tem experiência em infecções bacterianas em geral, infecções ortopédicas, hospitalares, de repetição, sífilis, infecções virais como hepatites, dengue, HIV, herpes e o herpes zoster, que inclusive já falamos aqui, entre outras infecções também. Estamos falando hoje com o médico, com o Dr. Leonardo, sobre a monkeypox ou mpox, como muita gente está abreviando e chamando essa doença, esse vírus que tem causado, para quem está sintonizando agora, perdeu o primeiro bloco, convido você depois a ver no nosso canal no YouTube, assistir e aprender um pouco mais. E nós vamos agora também, dando continuidade ao tema anterior, falando sobre quem está mais suscetível a ter esse contágio e desenvolver a doença. E o senhor, doutor, nos falou no bloco anterior as pessoas que estão com a imunidade um pouco mais baixa. Independente da idade, isso pode se agravar conforme esse grau de imunidade e de defesa desse organismo, qualquer idade? Qualquer idade, isso é importante a gente frisar, né? A chance de adquirir a doença, ela depende muito do contato, né? Então, quanto mais contato tiver com pessoas, contato direto com possíveis superfícies contaminadas, né? E aí a gente ressalta muito o profissional de saúde, né? Que cuida de pessoas doentes, né? A pessoa que lida muito com dinheiro, um caixa de supermercado, quanto mais chance de contatos, né? Mais chance de adquirir a doença. Quanto menor a imunidade do indivíduo, mais chance da doença se manifestar de forma grave. Então, uma coisa é a chance do contato, de ficar doente, né? Pessoas que têm contato com outras pessoas, que têm muito contato com superfícies, né? Agora, o indivíduo mais frágil, né? Tanto uma criança, um adulto ou um idoso, que sofre de problemas da imunidade, né? Uma pessoa que toma corticosteroides, toma medicações aí por conta de um transplante que diminui a imunidade, ou que estão passando por um tratamento quimioterápico, tem uma doença que deixa essa pessoa mais fragilizada, um processo de desnutrição importante, né? Ela tem uma chance de ter uma manifestação dessa doença de forma mais grave. Tá? No caso da Covid, as pessoas se higienizavam os locais e as mãos com o álcool 70. Nesse caso, deve-se continuar sempre com a embalagem do álcool 70, higienizando as mãos, a caneta, como o senhor disse no bloco anterior, que vai usar, um local público. Seria interessante, o álcool 70 ele tem uma ação também de eliminação desse vírus? Sim, sim. Também é algo muito importante. A gente não tem a tamanha efetividade, né, quanto nos vírus respiratórios, né, mas sem sombra de dúvida, né, a higienização da superfície, seja com álcool 70, com detergente, com sabão mesmo, né, essas substâncias que são capazes de levar outras mais contaminadas, é importantíssimo. Assim como a higiene de mãos, né, a gente tem que ter esse hábito, né, de se incomodar com a mão tá suja, né? Mesmo ela não estando suja do ponto de vista de sujidade que eu vejo, né? A gente tem que se sentir incomodado, assim, na nossa rotina de trabalho, de tempos em tempos higienizar a mão, né? Fiz um contato diferente, né? Peguei um dinheiro, peguei ali uma carteira, abaixei a mão para pegar alguma coisa no chão, né? De ter esse comportamento proativo de se proteger, né? Então a higienização com água e sabão, principalmente, né, água corrente e sabão, ela é sempre mais efetiva, mas a higienização com álcool gel, sem sombra de dúvida, né, ela tem ali uma funcionalidade, né, não preciso de água, não preciso me secar depois. Lembrar sempre de friccionar muito bem a mão, né, isso é muito importante para a higiene com álcool gel, ela ter uma efetividade plena. Então, os cuidados com superfícies e com mãos são muito importantes. Telefone, celular, caneta, máquina de registrar, máquina de fazer conta, né? Então, acho que todos esses instrumentos que a gente manuseia e muitas vezes leva ao rosto, né? São bem importantes. Um caixa eletrônico onde a gente não sabe quem usou antes e não sabe quem vai usar depois?
Perfeito, né? Ou seja, é Perfeito, público. Essas são algumas exato. das formas de prevenção. Existem outras, doutor? Acho que assim, quando a gente pensa na prevenção, acho que quando a gente diante das DSTs, eu acho que é algo importante, né? Acho que ter aí usar os métodos, principalmente os métodos de barreira, né? Como é uma doença que transmite muito pelo contato, né? A gente tem hoje algumas formas farmacológicas, inclusive algumas medicações que previnem, né, a disseminação de DSTs, né? No caso da monkeypox, isso não funciona, é uma doença que transmite muito por contato. Eu ressaltaria isso. E lógico, né? A pessoa doente se afastar das atividades, cobrir as lesões, né? Evitar com que outras pessoas tenham as lesões, evitar expor superfícies que são públicas aí as lesões também, né? Acho que são medidas individuais, mas que impactam muito a coletividade. Doutor, em julho de 2022, alguns casos já tinham sido registrados e de lá para cá, esse número, agora em agosto, nesse mês que acabamos de encerrar, mais de 1.000 casos, sendo mais de 80% aqui, como eu citei agora há pouco, na região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso a falta de cuidados, essa prevenção que o senhor citou aqui agora, ou mesmo a falta de cuidados, isso pode se alastrar, pode virar realmente uma epidemia nacional? No seu ver como infectologista? Olha, acho que toda doença que é infecto-contagiosa e que ela dissemina, né, de uma pessoa a outra, ela tem um potencial de um surto virar um surto ser um surto cada vez maior e ele virar uma epidemia e uma epidemia virar uma pandemia. A gente está diante de um potencial, né? Certamente a gente tem um potencial de disseminação dessa doença, principalmente eu citaria mais, principalmente os centros urbanos, né, onde a gente tem um adensamento populacional maior, um maior encontro de pessoas, né, onde eu tenho aí, às vezes, situações de higiene difíceis, numa rotina de trabalho muito atribulada, numa rotina de um metrô, de um transporte coletivo, às vezes num trabalho aí numa unidade mais fechada, como um banco, um supermercado, né? Orfanatos, albergues, né? Acho que a gente tem um potencial maior de disseminação. Ela pode tomar, assim, acho que situações mais alarmantes, eu diria que é um pouco mais difícil, né? Porque ela precisa muito do contato físico de pessoa a pessoa, né? É diferente do que a gente vê nas doenças de transmissão respiratória, né? Que eu posso ter um contato só com a gotícula, às vezes 1 metro de distância, um pouquinho mais do que isso, as pessoas já se contaminam, né? Mas é um potencial de transmissão. Acho que a gente não pode baixar a guarda, a gente não pode subestimar uma doença dessa, que é uma doença nova, né? A gente não tem ainda um conhecimento profundo, né? Por mais que a gente tenha ali o exemplo da varíola, que ficou para trás, né? Um pouco desse jeito de pensar a varíola, que ficou, aliás, ficou muito para trás. Muitos de nós, assim, não tem experiência com a própria varíola, né? Então, acho que é uma doença para a gente entender com muita seriedade, e ficar bem alerta à disseminação de casos, essas localidades, regiões onde eu tenho mais confinamento de pessoas, né? E doutor, o Aí senhor falou da varíola, perdão por interrompê-lo, eu vou só aproveitar o gancho. Para a varíola existia uma vacina, e ainda existe, mas para esse mpox já estão produzindo algo semelhante? Existe a possibilidade de uma vacina para essa doença também? Excelente pergunta, né? Existem vacinas, né, que já foram testadas em pessoas, que se mostraram bastante seguras, né, e com uma efetividade aí também relevante, né, na transmissão e no adoecimento, né? A gente teve um surto aí mais ou menos há uns 2 anos atrás, hein?
acho que finalzinho de 2022, né? E a gente teve algumas iniciativas de imunização, né? Tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Então, a vacina, né? A Anvisa está trabalhando aí, acho que em relação à liberação dessa vacina. Até onde me consta a última informação, ela ia ser liberada em caráter provisório, né? Mas já após vários testes que mostraram efetividade e segurança, visando justamente conter, né, o avanço dessa doença. Doutor, é importante, nós já estamos finalizando a nossa entrevista. Já deixo aqui a minha gratidão ao senhor pela sua disponibilidade. E o senhor, no comecinho do bloco anterior, falou sobre alguns sintomas, citou inclusive dor de cabeça, que seria muito comum para muitas pessoas, mas existe algo visível, ou antes dessa visibilidade das pústulas, algo que as pessoas devam ficar alertas e já procurarem um serviço médico? Acho que uma coisa muito importante é o contato com alguém que tinha um diagnóstico ou que tinham lesões suspeitas, né? Então, assim, se eu tive contato com alguém que teve lesões suspeitas e eu começo a manifestar qualquer sintoma que a gente coloque como, que a gente chama de virose, o pródromo viral, né? A dor de cabeça, a dor no corpo, aquela falta de apetite, eventualmente alguns gânglios, né? Na região ali da axila, da virilha, eu acho que são sinais muito importantes. Obviamente, né, muita atenção com lesões, principalmente em mãos, né, na região do rosto e na região dos genitais. Essas lesões, eu acho que nesse momento, elas são suspeitas por si só. Doutor, eu quero agradecer a sua participação conosco. Obrigado pelos seus esclarecimentos e estamos à disposição para mais divulgações. O senhor pode entrar em contato conosco. Teremos um imenso prazer em recebê-lo novamente. Eu que agradeço muito o convite, foi um prazer aqui estar com vocês. Agradeço muito a atenção dos ouvintes também. Obrigada, doutor.